E passo a chamar o segundo inscrito aqui na minha lista, que é o presidente da Abragel, o Charles Lenzi. Muito boa tarde a todos. Queria saudar o doutor André e demais componentes da mesa. Uma satisfação participar aqui dessa audiência pública. Saudar também todos os presentes e reforçar a saudação do nobre deputado, presidente da Frente Parlamentar, que se expressou muito bem e eu acho que falou muito para os empresários, para os empreendedores de PCH. Eu acho que ações como essa, movimentos como esse, nos dão o sinal de que as perspectivas para o nosso segmento podem ser melhores. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública. Eu só queria ver aqui como é que eu faço para... Eu que comando os slides? Perfeito. E queria, no primeiro momento, destacar a importância que a ANEEL tem dado, através de audiências públicas como essa, no direcionamento de ações relacionadas a se dar maior celeridade no processo de análise e aprovação dos projetos e dos estudos de inventário, enfim, tudo que existe relacionado ao segmento de PCH. Este movimento é um movimento muito importante para o nosso setor. O deputado falou muito bem e a gente tem discutido muito essa questão. O Brasil precisa de energia, nós temos uma série de empreendedores dispostos a investir, temos os projetos, já comentado pelo próprio doutor André aqui no início, mais de 600 projetos básicos em condições de serem analisados e avançarem dentro do processo de aprovação e essa condição, e essa mudança nesses critérios de se dar mais celeridade é muito importante. Outra coisa que eu queria saudar é a forma de se tratar mudanças de procedimentos através de audiências públicas. Isso, vamos dizer assim, é uma maneira muito oportuna, muito transparente, e que eu também gostaria de cumprimentar a ANEEL nesse sentido, porque permite, obviamente, a participação ativa de todos os agentes interessados. Isso é muito importante. Eu pretendo não me estender muito na apresentação, porque eu acredito que muitos dos interessados em falar, em inscritos, são empreendedores, e acredito que talvez eles possam, pela vivência do seu dia a dia, expressar muito melhor aqui nessa audiência pública o sentimento que passa no empreendedor que tem processos aqui dentro e que está vivendo uma situação de demora e de falta de celeridade. Mas nós vamos concentrar a nossa apresentação em dois pontos que nós entendemos importantes dentro do escopo da audiência pública e da proposta de minuta de resolução. E, obviamente, pretendemos até o dia 25 de outubro, que é a data limite para enviar a contribuição, formalizar essas contribuições de uma forma mais eficaz para que a gente consolide, então, todas as contribuições da Abragel. Mas o nosso foco aqui vai ser, primeiro, no que diz respeito à hierarquização de projetos, nós pretendemos sugerir uma mudança na redação quanto à antecipação da seleção em relação à análise dos projetos sobre a égide da Resolução 395. E um outro ponto que diz respeito à questão da análise e aprovação de projetos. A ideia que nós temos é de que seja explicitado na regra a necessidade de análise dos projetos básicos sem a licença ambiental, ou seja, que a regra explicite esse entendimento, e que também, em função disso, se crie o despacho atestando que o projeto básico está em condições de ser aprovado. Esse é um documento muito importante para o empreendedor, quando faz o diligenciamento pelo processo de licenciamento ambiental. Aqui, nesse slide, a gente basicamente está colocando o texto da resolução. O texto que está em preto, ele é exatamente igual à proposta. O que está em verde é a nossa sugestão, e o que está em vermelho riscado é a modificação que a gente está propondo. Mas, de qualquer maneira, a nossa sugestão aqui é no sentido de deixar claro que a licença ambiental ela é única e exclusivamente um critério de priorização para análise e não um critério de
condicionamento para análise, né? Ou seja, a licença ambiental ela é importante do ponto de vista de estabelecer a prioridade entre vários projetos, qual que eu vou analisar primeiro, mas ela não deve ser considerada como uma condicionante para que se faça análise. Tá? Dentro desse conceito, só voltando aqui um pouquinho, a gente entende também que é muito importante que se dê, né, ali como está colocado no parágrafo 2º dessa proposta de modificação do artigo 10º do artigo 12, que é a constatação, né, quer dizer, constatado pela ANEEL que o projeto básico atendeu todas as exigências dessa resolução, a ANEEL publicará, então, um despacho informando sua condição de aprovação. Esse é um documento muito importante para o empreendedor, como a gente vai justificar logo na sequência. Era só um minutinho, que eu acho que eu voltei aqui. Da mesma forma, vamos dizer assim, a gente propõe uma alteração no artigo 13, né, que a aprovação final do projeto básico, considerado em condições de aprovação, nos termos desse capítulo, dá-se-á por despacho, ou seja, também é um despacho no sentido de aprovação, e dependerá, obviamente, aí nesse caso, da apresentação da LP, do licenciamento ambiental pertinente, e também da RDH, tá, os quais deverão estar compatíveis com o projeto. Bom, nós entendemos que as justificativas para essas sugestões, elas estão diretamente ligadas, em primeiro momento, ao próprio teor das discussões que ocorreram durante a 36ª reunião de diretoria, onde o doutor André, que é o diretor-relator dessa audiência pública, também se manifestou a respeito de um entendimento de não existirem óbices jurídicos e ou regulatórios que impeçam a ANEEL de analisar os projetos básicos sem licença ambiental e sem a RDH. Tá? Em uma linha de pensamento isonômico, né, nós entendemos que esse conceito se aplica não só aos casos de PCH em disputa, mas também a todos os casos em que exista apenas um interessado. Essa modificação possibilitará aos interessados em dar celeridade aos processos de obtenção da licença ambiental e a própria RDH junto aos órgãos competentes, criando, inclusive, um critério de preferência. Esse documento reforça a ideia de que em vários órgãos ambientais estaduais é muito significativo ter o documento com despacho que o projeto está em condição de ser aprovado para efeito de obtenção da licença. Tá? E a própria, vamos dizer assim, ideia de que se permitir maior participação de projetos, né, de PCH, num prazo muito mais curto, né, dando mais celeridade ao processo de análise e aprovação, né, e, evidentemente, propiciando que esses projetos possam ser implementados de uma forma mais rápida e que, com isso, a gente tenha, né, aquilo que o deputado comentou, mais energia produzida através das PCHs, né, de uma forma distribuída e de uma forma que venha contribuir para uma matriz elétrica cada vez mais limpa e renovável. E, para finalizar, quer dizer, essa questão, há também uma certa ideia de coerência com a própria atuação da ANEEL no passado, onde, né, esse tipo de, vamos dizer assim, procedimento já existia e que acabou fomentando o crescimento significativo, né, do mercado de PCHs no Brasil. Com relação ao artigo 22, que trata da questão da hierarquização, eu acho que as apresentações aqui do próprio Dr. Patruzzi e o próprio comentário do Dr. André foram bastante claros aí nessa questão de se utilizar vamos dizer assim, a ideia de uma concordância de todos os agentes para que a gente possa inverter a fase de hierarquização e de análise. Nós estamos trazendo aqui uma sugestão que, obviamente, tem que ser apreciada do ponto de vista legal, no sentido de que não se prejudique nenhum direito, né? Mas nós entendemos que esse processo, na medida que um agente decida não concordar, né, ele vai postergar a decisão, né, de um processo que, vamos dizer assim, que teoricamente, como os projetos já estão aqui, e que o rito passa a ser primeiro análise,
mas simplesmente haverá uma postergação de prazo. Então a gente está trazendo aqui a contribuição no sentido de que se verifique a possibilidade de se fazer essa hierarquização sem necessariamente havendo a concordância de todos os interessados. Para finalizar, nós entendemos que todas as mudanças sugeridas aí, tanto no artigo 12 e no artigo 13, tá, para a resolução 343, elas devem também ser aplicadas aos projetos básicos que estão sobre a resolução normativa 395, né, de forma a ter toda aquela questão dos registros e dos despachos, conforme a gente tinha mencionado anteriormente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, me desculpar por ter me estendido um pouquinho no tempo, mas confirmar então que nós estaremos até o dia 25 formalizando aí, doutor André, as nossas contribuições para essa audiência pública. Muito obrigado.